Bom dia a todos, obrigado à comissão organizadora pelo convite. O título da minha aula, eu confesso que eu gostei muito, porque é um título muito objetivo e direto. Nós cirurgiões temos essa fama de serem muito racionais, a gente é muito com respostas sempre meio que binárias, né? Sempre sim ou não, a gente costuma ser assim, né? Tem indicação ou não tem indicação de cirurgia. Então, o título da aula é uma pergunta e a gente vai tentar responder isso aqui da forma mais objetiva possível e, na verdade, eu vou dar uma aula meio que tendo uma conversa com vocês, com os senhores, a maioria aqui acho que de endocrinologistas e radiologistas, sobre como raciocina um cirurgião quando está à frente de um paciente que, no mais das vezes, coisa perto aí de quase 95% ou mais das vezes, chega para nós no consultório. Na verdade, muitas vezes a pergunta é assim, o que é que traz a senhora até aqui? Eles mostram diretamente os exames. Olha, o doutor endocrinologista mandou vir aqui com isso. Então, assim, o trabalho nosso fica muito facilitado em indicar a cirurgia, porque, na verdade, quem indica a cirurgia, na imensa maioria das vezes, é o endocrinologista, é o clínico que viu o paciente antes. Então, é muito raro a gente receber um paciente para nós diagnosticarmos, isso é quase impossível, a não ser que seja seu parente ou alguém muito próximo, ou às vezes chega no consultório do cirurgião um paciente indicado por outro, né, que não foi ao clínico, porque é muito comum hoje o ginecologista ou não especialista pedir esse ultrassom e às vezes vai direto para o cirurgião, mas isso é incomum. Então, a gente vai conversar sobre isso e eu vou procurar ser muito objetivo e responder diretamente à pergunta feita pela comissão organizadora. Então, os objetivos básicos dessa apresentação são apresentar as indicações clássicas, né, de cirurgia para um paciente com nódulo ou nódulos da tireoide e discutir algumas controvérsias relacionadas a essas indicações. Não vou mostrar para os senhores e senhoras fotos de cirurgia, não vou entrar, inclusive, em discussão sobre que tipo de cirurgia eu vou fazer. Apenas vamos conversar sobre se há indicação de cirurgia ou não quando a gente indica. Então, primeiro e mais importante para nós cirurgiões é receber, e é normalmente o primeiro exame que nos é entregue, é a punção aspirativa. Esse é o exame que guia a nossa conduta no primeiro momento e é com base na punção aspirativa que, na maioria das vezes, nós respondemos a pergunta da aula. Tem indicação cirúrgica ou não? As indicações no nosso meio, na Bahia, e acho que posso generalizar para o Brasil como um todo, que são inquestionáveis de tratamento cirúrgico, são aqueles pacientes que nos chegam com uma punção aspirativa Bethesda 5 ou 6, né? Atualmente no Brasil, na minha prática, na prática de nós todos aqui, cirurgiões de cabeça e pescoço em Salvador, é inquestionável que um paciente com esse diagnóstico tem indicação de tratamento cirúrgico, né? A gente começa a ver em literatura, a gente sabe da força hoje que tem as publicações do professor Ito, do Japão, em defender o segmento clínico desses pacientes, mas isso não é a nossa prática do dia a dia. Eu não conheço, pelo menos, aqui no nosso meio, aqui em Salvador, algum endocrinologista que defenda não se operar um paciente com carcinoma papilífero diagnosticado ou suspeito, né, no caso de um Bethesda 5. O Bethesda 3 e o Bethesda 4, como já foi colocado, no caso específico da punção, como eu disse, o exame para mim mais importante, é onde está a discussão se indicamos ou não a cirurgia, né? Eu, pessoalmente, no caso do Bethesda 3, como é que eu me conduzo? Depende de quem fez a punção. Nós aqui somos um grupo, né, endocrinologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, relativamente pequeno. A maioria de nós se conhece, ou de nome, ou pessoalmente. Então, nós conhecemos também quem faz bem punção aspirativa na cidade, né? Então,
para nós, para mim pessoalmente, eu acho que para a maioria dos cirurgiões de cabeça e pescoço, isso é uma coisa que importa muito na decisão terapêutica. Então, o Bethesda 3 depende de quem fez, repetindo. Um bom citologista, né, que deu o diagnóstico, acompanhado sempre de um bom profissional da área, normalmente de radiologia ou endocrinologia, que fez a punção. Não vamos esquecer nunca que o exame é composto de 2 etapas igualmente importantes. O ato de puncionar em si e o ato de ler a lâmina e dar o diagnóstico final. Então, a indicação de cirurgia no caso Bethesda 3, para mim, passa sempre por essa variável. Então, se eu considero que o citologista, né, o patologista que deu o diagnóstico, é uma pessoa menos experiente ou que eu não conheço, por exemplo, eu peço para repetir a punção. Eu já fiz isso algumas vezes. Isso é parte da minha prática no dia a dia, nos pacientes que recebo com diagnóstico de Bethesda 3. Quando o Bethesda 3 é de um citologista que eu conheço e considero experiente, a minha tendência é por indicar cirurgia. Ou no primeiro momento, ou como recomenda, né, o artigo clássico do sistema Bethesda, que seria repetir essa punção alguns meses depois. Normalmente se considera 6 meses, 3 a 6 meses para repetir a punção. Se essa segunda punção considera Bethesda, confirma o Bethesda 3, indicaria cirurgia. Mas, em muitos casos, principalmente quando o citologista é experiente e da minha confiança, eu indico, num primeiro momento, um Bethesda 3. Principalmente se isso vem junto, claro, com outras características que nós vamos conversar a seguir, que são características clínicas e ultrassonográficas que me fazem ter chancelar essa minha decisão inicial. E o Bethesda 4? O Bethesda 4, eu acho que é uma situação que, aqui em Salvador especificamente, que acho que a gente tem um grupo muito bom de profissionais que lidam com a doença da tireoide, endocrinologistas, especialistas em citologia, anatomia patológica, medicina nuclear, cirurgiões. A gente se conhece, a gente conversa entre nós. Então, a gente vê uma tendência, pelo menos eu pessoalmente, em olhar de forma mais crítica o Bethesda 4, né? Então, o Bethesda 4, com nódulos menores, pacientes que nós podemos fazer um acompanhamento de perto, dado o diagnóstico por um citologista experiente. Na minha prática pessoal, isso vai até de encontro ao que a gente está estabelecido no último guideline da ATA, em muitos desses casos, acompanhar, né? Porque são pacientes que nós sabemos, foi apresentado, inclusive pela doutora que me antecedeu, que a maioria desses pacientes são de nódulos benignos. E aqui eu vou emitir para vocês uma opinião que eu gosto de ser um norte na minha atividade como cirurgião de cabeça e pescoço quando se trata de tratar a patologia da tireoide. Eu acho que o cirurgião tem que ter como meta de operar a maior parte dos pacientes que o diagnóstico venha de carcinoma. Não é porque eu torço para ele ter câncer, não. É porque eu acho que a gente deve evitar a cirurgia desnecessária. Então, o paciente que fez uma cirurgia num nódulo onde você tem dúvida se estava indicado ou não, e o diagnóstico é de benigno, em tese, entre aspas, né, porque a gente pensou muito em indicar essa cirurgia, mas essa cirurgia foi desnecessária. Esse paciente poderia ter acompanhado mais tempo. Então, repito, acho que a melhor prática do cirurgião é a prática do cirurgião que, na maioria das vezes, os casos que ele opera, o diagnóstico é de câncer. Porque ele operou, ele foi mais preciso em indicar a cirurgia. E o Bethesda 4 é uma situação onde a gente, entre aspas, erra muito no diagnóstico. Porque a maior parte dos Bethesda 4 que nós operamos, o diagnóstico é de doença benigna, né? Para essa decisão final, a gente tem que levar em consideração a avaliação, o segmento clínico desse paciente, que normalmente é feito pelo endocrinologista, porque a triagem principal é feita por vocês, pelos endocrinologistas, para encaminhar ou não esse paciente para a cirurgia. Mas uma das controvérsias que gostaria de apresentar aqui é isso. Acho que foi a doutora Cristina Chamas que falou, guideline é muito bom para quem entende menos do assunto. Gostei muito dessa frase e é mais ou menos isso mesmo. O guideline guia muito bem um clínico, um não especialista, mas para nós, a gente tem um senso crítico maior sobre esse tipo de situação.
E a ultrassonografia é, depois da punção aspirativa, o outro exame que nós cirurgiões valorizamos muito para tomar uma decisão. A importância maior da ultrassonografia, como já foi aqui extensamente discutido, é, na verdade, indicar bem a punção, né? Você dá o diagnóstico que tem um nódulo, porque hoje a maioria a gente dá o diagnóstico sem serem palpáveis, e indicar bem a punção. E não vou me alongar nisso, porque isso a professora Cristina, né, expôs aqui de forma muito competente o método, né, e quando é que se indica, etc. Mas a gente sabe as indicações clássicas, né, os nódulos que são classicamente mais suspeitos, microcalcificação realmente é muito importante para nós no nosso raciocínio, nódulos que têm uma parte cistificada, bem, essas características que os senhores veem aí, que já foram largamente discutidas, não vou me estender nisso. E, na última, isso também, eu pessoalmente, nesse sentido, essa tabela do último guideline da ATA, eu acho que é muito interessante para a gente se seguir, também para a gente ter como norte, a professora Cristina Chamas já apresentou, onde mostra claramente quais são os nódulos mais suspeitos, e é com base nesses nódulos que vocês, endocrinologistas, não nós cirurgiões, indicamos fazer a punção. Como eu disse, o paciente já chega para a gente com tudo isso triado de forma muito clara por vocês. Quando a gente tem dúvida, por exemplo, nessa situação de Bethesda 3 e 4, a evolução clínica do paciente baseada em ultrassonografias seriadas, que normalmente vocês endocrinologistas já pediram, é uma variável importante na definição da indicação de uma cirurgia. Então, nódulo que durante o segmento clínico cresce, né? Essa foi apresentada, 50%, 20% de tamanho, essas situações que vocês conhecem muito mais do que nós cirurgiões do nosso dia a dia, são indicações clássicas para a gente, nessa situação de ter dúvida do 3 e 4, acabar por indicar a cirurgia. E, obviamente, o tamanho do nódulo, a gente usa como ponto de corte 4 centímetros, mas isso é uma coisa que na prática clínica não necessariamente a gente precisa esperar esses 4 centímetros. Se for um nódulo menor do que isso, mas numa moça de 28 anos, muitas vezes a gente decide por indicar, porque 28 anos ela vai viver mais 50, vai crescer, a gente acaba por indicar. Então, são situações do dia a dia e caso a caso que a gente vai decidindo. Obviamente, qualquer situação onde você tem evidência de uma linfonodomegalia suspeita, é uma indicação clássica de cirurgia também baseada na ultrassonografia. Os achados clínicos também podem nos ajudar a decidir por indicar ou não uma cirurgia, né? Um achado clínico comum é a descrição do paciente de disfagia. Então, disfagia tem um incômodo para engolir. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse dado, porque sabemos nós todos que um nódulo tireoidiano, ainda mais um nódulo menor, né, de 3 centímetros ou menor do que 4 centímetros, e mesmo um nódulo de 4 centímetros, na maioria das vezes, não dá sintomas disfágicos para o paciente. Tem outros diagnósticos diferenciais que a gente precisa afastar antes de associar uma coisa com a outra. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque às vezes a gente superindica a cirurgia com esse tipo de situação. Então, porque o paciente sabe que tem um nódulo na tireoide e aí eles começam a associar um monte de sintomas que muitas vezes ou não existem ou tem outra causa para aquele sintoma. Como, por exemplo, doença do refluxo, que é uma doença extremamente prevalente hoje e que é uma causa comum do que eles chamam de bolo na garganta, que é o bolus faríngeo, etc. Os nódulos volumosos, eles são nódulos que, principalmente em mulheres jovens, incomodam, porque aparecem, e muitas vezes é uma indicação, talvez um pouco, né? Você não tem uma indicação por ser uma suspeita de neoplasia, mas é o desejo, muitas vezes, de um paciente, porque aquilo incomoda, isso tem que ser levado em consideração. Hipertireoidismo, né, a doença de Plummer, também é uma condição clínica que, independente da punção, teria indicação, e os nódulos volumosos, eu falo em relação a essa parte estética, que é uma indicação pouco comum, mas que pode acontecer em nódulos tireoidianos. História familiar, né? O paciente que entra voltando àquilo, sempre baseado na punção. 3 e 4, mas que tem uma história familiar positiva, me parece que não há dúvida, a maioria de nós vai indicar tratamento cirúrgico. Interessante essa recomendação da ATA, é a primeira recomendação do guideline deles, de que, na verdade,
não há recomendação, do ponto de vista do guideline da ATA, para ser feito screening em pacientes que têm um familiar de primeiro grau com carcinoma bem diferenciado da tireoide. Não há recomendação por conta do que eles colocam ali. Não há evidência de que isso realmente vai ter impacto em mortalidade, mas é apenas uma coisa para nos colocar essa interrogação. Mas, na verdade, a que eu me refiro em relação a valorizar a história familiar é numa situação onde o paciente já foi investigado, já tem uma punção aspirativa, a punção aspirativa cai naquelas categorias que são duvidosas, mas se tem a mãe, o irmão que teve um carcinoma papilífero de tireoide, me parece que não há dúvida que a cirurgia estaria indicada nessa situação. Os testes moleculares, a doutora deu uma aula brilhante a respeito disso, já falou tudo que eu acho que está nessa recomendação aí. Na prática, eles são interessantes, só que eles são muito caros e, como coloca a própria recomendação, eles colocam como uma forte recomendação você explicar para o paciente que não tem nenhuma garantia de que aquele exame vá garantir que é benigno ou que é maligno. Então, essa é a única forte recomendação, apesar da baixa qualidade da evidência. Mas eu acho que, em resumo, o que a doutora colocou foi isso, é muito interessante, a gente pode usar em casos muito específicos, basicamente, mais uma vez, não fugimos da situação do Bethesda 3 e 4. Eu não sei se a doutora quis dizer isso, mas eu penso que o Bethesda 5 não vejo sentido fazer, se gastar R$15 mil para fazer um exame para decidir que tipo de cirurgia eu vou fazer, isso é uma dúvida que nós cirurgiões não temos mais, entendeu? Pelo menos aqui no nosso meio, fomos totalmente convencidos pelos colegas endocrinologistas de qual é a cirurgia a ser feita para um carcinoma papilífero de tireoide. A gente faz tireoidectomia total. Então, não vai mudar para mim. Por que é que eu vou fazer um exame no Bethesda 5, entendeu? Essa é uma situação que tem aparecido na nossa prática clínica, Pacientes que fazem um PET scan, um PET CT, para alguma doença oncológica, mama, por exemplo, é bastante comum com isso, porque a gente tem nódulo de tireoide muito mais comum em mulheres, e vem um PET com um nódulo que acende, um nódulo com SUV mais alto, e essa é uma situação que eu acho que a maioria de nós já passou aqui no dia a dia, inclusive também tem uma recomendação no guideline da ATA em torno disso. A recomendação hoje é realmente um nódulo que acende, que tem um SUV significativo, no PET, é uma indicação formal de punção aspirativa, e eu já operei pacientes, mesmo com a punção aspirativa, que não foi conclusiva para indicação clara, a gente acaba por indicar a cirurgia por conta desse achado no PET-CT. Obviamente isso é controverso, a gente tem que ver caso a caso, mas é um exame que chegou aí para a nossa prática do dia a dia e cada vez mais nós vamos ver situações como essa. O que o guideline da ATA preconiza é que seja puncionado todo nódulo que tem um SUV acima de 4 e aquelas situações onde a captação é difusa da tireoide não teria indicação de punção aspirativa. Concluindo, quando o cirurgião está à frente de um paciente que, como eu disse para vocês, já chegam para nós absolutamente triados, diagnosticados e inclusive na maioria das vezes o diagnóstico firmado se precisa ou não de uma cirurgia por parte do colega endocrinologista, o paciente já não chega dessa forma. Mas claro que o cirurgião não pode deixar de ter o senso crítico dele se ele acha que deve ou não indicar cirurgia. Nós nos baseamos basicamente na punção aspirativa. Esse é o exame que nos guia para indicar a cirurgia. Claro que ultrassom, história familiar, evolução clínica desse nódulo baseado nos múltiplos exames de ultrassom que ele fez, a gente leva muito em consideração para definir. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma opinião talvez muito pessoal minha, mas que eu acho que a maioria dos cirurgiões comulgam. O exame-chave importantíssimo para nós decidirmos a conduta é a punção aspirativa. Então, se eu não, de alguma forma, acho que não é tão confiável aquele exame, eu peço um novo exame para tomar a minha decisão final. Apenas para terminar, estou me alongando aqui, mas apenas um caso clínico bem rápido para vocês verem como as coisas podem ser controversas, Uma mulher de 65 anos, assintomática, TSH normal, sem história familiar de neoplasia e sem comorbidades. Ela chegou para mim agora, há pouco tempo, em 2017, ela tinha um ultrassom de 2011, com
com essa descrição sucinta aí, um nódulo de 1,9 centímetro, Bethesda 4, um outro nódulo menor, Bethesda 2. Não ficou claro para mim se não foi indicado cirurgia pelo endocrinologista ou se ela fugiu. O fato é que ela apareceu 6 anos depois comigo e me mostrou esse novo ultrassom, que é basicamente o mesmo ultrassom de 6 anos atrás, e tinha uma nova punção Bethesda 4 e o outro nódulo Bethesda 2, e agora um novo nódulo de 5 milímetros que não foi puncionado. E aí, numa situação dessa, assim, de uma enquete bem rápida aí, assim, quem indicaria cirurgia para essa paciente? Joaquim. Então, essa é uma situação, já acabei meu tempo, que a gente imagino que muitos de nós ficaria aí, né? A paciente, claramente, ela não está muito afim de operar, né? Um Bethesda 4 tem 65 anos, em 6 anos a doença aparentemente estável, não cresceu nada, né? Opera ou não. Nesse caso especificamente, eu fiz o que eu já fiz muitas vezes na prática, os endocrinologistas que lidam comigo aqui sabem que eu faço. Eu pedi porque ela tinha perdido aí, como eu disse, eu não sei se o endócrino não tinha indicado ou se ela tinha fugido, eu pedi a opinião de vocês, dos endocrinologistas, também para me ajudar a tomar a decisão final. Por quê? Porque eu não acompanho o paciente que tem nódulo. O paciente chega para mim diagnosticado e já definido por vocês se é cirúrgico ou não. Então, para mim, o feeling de vocês, endocrinologistas, a experiência de vocês em seguir esses pacientes conta muito. Então, numa situação como essa, eu já fiz algumas vezes. Eu devolvo para o endocrinologista, não devolvo, eu peço a opinião de vocês para a gente tomar uma decisão em conjunto, né? E nunca, em hipótese nenhuma, deixar de ouvir quem é mais importante nessa história toda, que é o paciente, nessas situações onde é controverso ou não a indicação. Por último, quero terminar repetindo a frase que disse há pouco. Eu procuro seguir a minha prática, eu acho que a maioria de nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, não porque eu torça que o paciente tenha um câncer de tireoide, mas que eu tenho o maior número de casos meus, que eu indiquei a cirurgia, como carcinoma, porque aí eu acho que eu indiquei melhor a cirurgia. Obrigado.